Viver em yoga. Esse é um conceito difícil para a gente compreender. Mas eu, como adepto, praticante e instrutor, vivo uma vida de yoga. Então, eu trabalho? Sim. Eu me relaciono? Sim. Para viver em yoga, eu não preciso estar no alto de uma montanha, isolado numa caverna, muito menos num mosteiro, um ashram retirado. Isso pode ter a sua relevância e importância em alguma fase da nossa vida. Fazer retiros, essas coisas são muito positivas e boas para a mente, mas eu estou inserido dentro da sociedade, tenho uma vida comum, corriqueira, como todo mundo, trabalho, estudo, tenho filho, família, né, esposa, né? E ainda assim eu consigo viver em yoga. Então não pense que yoga é aquela atividade que você faz 2 vezes na semana. Você está muito enganado se você acha que é simplesmente isso. Isso tem um valor, isso nos ajuda. Quando eu comecei a praticar yoga, foi muito importante. Todo esse corpo técnico do yoga é fundamental. Meditação, as asanas, as posturas. A gente faz isso como um fator, um elemento de limpeza e purificação do corpo e da mente. São essenciais. Tanto é que ela é recomendada, a prática do yoga, por psicólogos, médicos, psiquiatras, né? Por entender que, de alguma forma, isso te relaxa, te acalma, ou melhor, estabiliza a sua condição mental, consequentemente emocional, e daí você pode fazer melhores escolhas, né? Melhores escolhas. E foi assim para mim no começo, né? E eu me impressionei tanto, isso me ajudou tanto, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, que eu quis entender o que estava ali por trás. Eu tive a curiosidade de pesquisar e ir mais a fundo um pouco, porque isso estava me fazendo muito bem. Eu estava numa época, um momento de um relacionamento difícil, né? Isso assentou o meu coração, a minha mente, me ajudou. Então, no começo, tudo bem a gente usar o yoga como um remedinho, né? Mas depois, não. Aí vira um estilo de vida realmente. A gente vive em yoga, né? Uma vez perguntado para o professor Hermógenes, né, que é um dos pioneiros do yoga no Brasil, né? Quantas vezes na semana ele fazia yoga? E ele falou, como assim? Eu faço yoga desde a hora que eu abro os olhos até a hora que eu vou dormir. Ele não está fazendo meditação 12 horas por dia. Ele não está fazendo respiração 12 horas por dia. Muito menos posturas e movimentos. Não, é uma atitude. Yoga é um estilo de vida. É uma atitude perante a vida. É uma curiosidade em se conhecer, entender-se melhor. Mas ela tem uma dinâmica. Então pensa num jardim. Como é que você constrói um jardim, por exemplo? Primeiro você tem que abrir espaço, arar a terra, né? E isso é a parte da limpeza, da purificação. Como eu falei, as asanas, a meditação, o corpo técnico do yoga tem essa função, esse papel. É imprescindível você aprender a fazer tudo isso, né? Agora, o segundo esquema é você adubar a terra, ou seja, você começar a se comprometer com aquilo, né? Ter um certo compromisso e incorporar isso no seu dia a dia. Depois tem a parte, talvez, se for um jardim grande, você vai precisar abrir espaço, permitir que a luz adentre o seu jardim. Ou seja, pegar as árvores mais altas, cortar um pouquinho a copa, né, dessas árvores, abrir espaço para a luz solar entrar, né? E para que você possa fazer em seguida a semeadura. E esse abrir espaço para a luz entrar é o conhecimento. O yoga é um corpo de conhecimento, vem de uma estrutura antiga, uma tradição, o Veda. E esse corpo de conhecimento filosófico sobre a origem, a existência, o porquê a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui, e para onde a gente vai, e essas perguntas que
estão sempre aí rondando, né, o nosso coração, a nossa mente, né? Elas desde sempre foram feitas, né? E esse conhecimento é o que vai dar ainda mais suporte para te tirar das suas crises, da sua ansiedade, fazer pelo menos você aprender a lidar com você mesmo, acolher as suas emoções como elas são, né? E é o que a gente chama de ter um comando, né, sobre a mente. E depois vem a semeadura que eu estava falando, né? Que é você plantar coisas boas, plantas boas, né? No lugar de preencher os espaços do seu jardim com coisas e plantas boas, para que não cresçam aquelas ervas daninhas, aquelas plantas mais espinhentas, certo? Então vem a semeadura, você plantar, cultivar novos hábitos, né? Substituir hábitos antigos, né? E depois você tem a rega. Você precisa regar esse jardim todos os dias. Isso é a disciplina. Isso é os processos de ascese que a gente faz, né? O nosso compromisso, o nosso empenho, a nossa dedicação, a nossa força. Por exemplo, uma ascese que a gente faz periodicamente dentro do yoga é jejum, né? Então isso hoje em dia está muito em voga, as pessoas estão falando coisa e tal, mas o yoga entende que isso é benéfico por múltiplos fatores, né? Não só por uma questão física, corpo, limpeza, desobstrução, sei lá o que a ciência fala sobre isso, né? Mas principalmente o esforço que você tem que fazer, né? Não é muito agradável você fazer jejum, né? Mas ainda assim você se coloca, né? O ego se coloca nesse lugar do esforço, né? Da força de vontade, da disciplina, né? Em prol de algo melhor, maior, né? Na vida isso é importante, né? Uma dedicação, um esforço. A gente não dá para ficar sempre na zona de conforto, né? E é nesse sentido que eu sempre falo, yoga pode ser muito difícil, né? E as pessoas estão procurando yoga só para o gostosinho, porque elas querem sair da crise, da crise de ansiedade que ela tá, depressão e essas coisas. Ela só quer sair disso, né? Na hora que o remedinho funciona, ela abandona a prática, né? Mas se a gente soubesse que a profundidade, a filosofia, o conhecimento que permeia o yoga é tão libertador quanto todas essas partes técnicas, a gente não largaria, né? A gente continuaria e iria ainda mais a fundo, né? Porque essa foi só uma camada que você conseguiu desbloquear, mas ela pode voltar, né? Dependendo se você voltar para o seu estilo de vida de antigamente, e com certeza isso vai vir, né? Se você não entendeu o porquê você entrou naquela crise, né? Então, autoconhecimento, né, o que a gente fala. E, por fim, arrancar sempre, periodicamente, do seu jardim as ervas daninhas, né? Ou seja, modificar os hábitos antigos, tudo isso vai te levando para esse lugar, né? Não é nem modificar, eu diria substituir até, né? Como o que você vai experienciando é tão bom e positivo e te traz tão bem-estar, naturalmente você vai deixando de lado aquele tanto de coisa que você sabe que já não te fazia bem, mas que por influência às vezes, ou por hábito, costume, você não estava conseguindo largar. Mas a disciplina, a prática, a meditação e todas essas coisas vão sendo tão incríveis, né, que naturalmente você vai se desfazendo das coisas, inclusive de pessoas, objetos, círculos de amizade, e até mesmo às vezes assim, rompendo com trabalhos, sabe, que você começa a entender que pode ser diferente, não ser melhor, mas talvez virar essa chave, né? Isso te dá força e motivação para tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, né? Eu já estou nessa jornada há algum tempo, tenho muito ainda para desenvolver e crescer, né? Mas isso tem me ajudado bastante até agora, e é por isso que eu faço questão de vir aqui, gravar esses vídeos e compartilhar a minha experiência com vocês. Quem sabe esse vídeo está chegando para você aí agora como um chamado, né?
é o que você realmente está precisando nesse momento. Acredite, para mim foi muito importante, para várias e várias pessoas mundo afora, tem sido um fator de soma, né, para a sociedade, o yoga. Esse legado milenar que foi deixado pela Índia antiga, né, e que vem atravessando aí eras e eras e gerações, né? Então não é à toa, alguma verdade existe nisso e eu te convido a experimentar, ok? Grande abraço aí a todos. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí e compartilha com quem você acha que pode tirar proveito disso que eu acabei de falar. Om Namastê. Obrigado.